Olá, meus irmãos, é com alegria que estamos aqui para fazer parte desse trabalho. A nossa casa abençoada, do qual todos estamos muito saudosos, nos dá a oportunidade, através da tecnologia, de nos dirigirmos a vocês, irmanados nessa corrente de luz, em nome do Mestre Jesus, dos Espíritos amorosos que nos conduzem. Algumas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 10. Os falsos profetas na erraticidade. Então vamos lá. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com os maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e pelo bom senso e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade ou como meio de atingir suas transformação, coisas utópicas impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é sempre pelo bom senso das massas, está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. Não a este ou aqueles, com exclusão de outros.
Essa mensagem é do discípulo de São Paulo, Erasto, 1862. Nós vamos parar por aqui, acho que já é o suficiente para que a gente possa falar um pouco sobre ela, não é? Em verdade, meus irmãos, o que vai falar aqui é a influência que nós sofremos, e o livro dos médiuns muito bem fala disso, não é? Essa dificuldade que muitas vezes temos de identificar da onde vem a comunicação. Os espíritos que se apresentam para falar conosco, trazendo muitas vezes nomes de personalidades históricas influentes, não é? E ao se examinar a comunicação, se verifica que, no entanto, são contraditórios os conceitos emitidos, escolhem nomes pomposos para que se dê mais atenção, não é? E tem muitos médiuns que se iludem com isso. E Kardec fala no livro dos médiuns esse tipo de postura ou impostura, não é? Sim, porque o espírito verdadeiramente elevado, com princípios bons de auxílio, de ajuda, de esclarecimento, ele não importa tanto o nome. O que importa mesmo é a qualidade do ensino, é a moral do Cristo que eles professam, que eles nos trazem, de forma que a simples leitura já nos conduz a um ambiente de sublimidade mesmo, acima do que a gente está vendo, do que a gente conhece. Quantas vezes a gente lê um Emmanuel, quantas vezes a gente lê o próprio Humberto, a Ivone, e vê palavras, termos quase que poéticos, não é? Falando de coisas simples, imitando Cristo naquilo que ele fazia tão bem, não é? Diante daquelas dificuldades, ele nos trazia figuras da natureza nas parábolas. A semente de mostarda é a menor delas, e quando cresce é das maiores hortaliças, não é? Então, o capítulo e o ponto 10, ele vem nos alertar, e nesse momento de desespero de tantos, para que não sejamos tão crédulos, né, meus irmãos? Já temos condições de distinguir, para que não sejamos fascinados, um tipo de obsessão muito comum que os médiuns acabam sofrendo, por estes irmãos em dificuldade, não é? Que buscam os crédulos, que buscam aqueles que estão como que encantados, que têm outros objetivos na doutrina que não a caridade, né? Um princípio basilar, o codificador nos deu lá no Livro dos Espíritos. O princípio da concordância universal. E a gente se dá conta que para aprender uma ciência, o Espiritismo também é ciência, não é? É necessário aprender bem os princípios. Boa parte dos engodos, das imposturas, dos enganos, ficam pelo caminho com a boa aplicação principiológica. Se vocês pegarem o princípio da concordância universal, e aqui eles vão falar depois, que se dois princípios conflitarem, se faz uma ponderação daquilo que mais se adequa, mas o princípio da concordância em si, uma comunicação que vem, e naquela época da codificação, vários grupos com médiuns faziam reuniões e os assuntos eram submetidos de modo que se verificasse a semelhança entre as comunicações recebidas para ver se um determinado assunto era por todos reconhecido como verdadeiro. Então foi um método
altamente científico utilizado. É evidente que nós não temos essa possibilidade, mas nós temos todo o estudo, todas as obras que eles nos deixaram, nos guiando, nos mostrando. Nós temos o auxílio dos irmãos mais antigos na casa, que aceitaram o trabalho, que continuam no trabalho e que querem prosseguir até o fim do trabalho para nos ajudar, para nos guiar nesses momentos de dificuldade, de modo que a fascinação que estes irmãos, ignorantes ainda, não é? Muito inteligentes às vezes, mas com muita dificuldade moral, possam querer nos fazer sofrer. Temos a percepção, meus irmãos, que somos muito falíveis ainda, cheios de dificuldades, lutando contra nossas vaidades, contra nosso orgulho, contra a nossa moral, tão cheia de dificuldades ainda, tão instável, né? Pouco que estamos nos melhorando, podemos perder ali na esquina, ali adiante, porque somos tentados o tempo inteiro, porque temos mazelas que vêm de outras encarnações, porque de fato, meus irmãos, quando nos propomos a fazer o bem, começamos a enfrentar mais dificuldade para nos despirmos do mal, que também vive em nós. Sim. Depende o lado que daremos vazão. Depois que encontramos o caminho, é como diz aquela passagem, nos dá vontade de vender tudo e ficar com esse campo santo só para nós, não é? E aí o Espiritismo nos ensina a vigiar, nos ensina a orar, a nos instruir, formemos bons alicerces e em cima disso consigamos continuar a caminhada. E nesse momento, não é, de extrema dificuldade que nos encontramos, em que muitos estão tubulando literalmente, tem bens, tem condições, tem saúde, mas estão pobres de espírito, não guardaram quase nada para que nesse momento pudessem utilizar. Nós estamos aqui, enchemos um pouco nossas sementeiras, fomos em muitos momentos terra fértil, em outros terra espinhosa, enfim, estamos aqui tentando nos somar nessa corrente de bem, de verdade, de justiça, prosseguindo na caminhada, auxiliando aqueles que necessitam, com uma palavra de carinho, com um copo de água fresca para apagar o incêndio da maldade, que nem diria nosso irmão Emmanuel, não é? Indo em frente, porque vai passar, meus irmãos. Adiante vai se abrir uma realidade nova. E nós vamos nos adaptar, o ser humano é extremamente adaptável. E com certeza, até porque estamos sob a lei do progresso, as coisas vão melhorar, como estão melhorando, não é? Tudo é um grande aprendizado para nós. Conscientes disso, cheios de fé, felizes por estarmos recebendo essas lições, mantenhamos a humildade,
mantenhamos a boa vontade, o ânimo, o otimismo, para que o desalento, se aproximar de nós, não dure, para que as portas das nossas vibrações mentais não estejam escancaradas a estes que procuram se ligar, buscando melhorar as suas dores, as suas tristezas e angústias com as nossas dificuldades. Que tenhamos a boa vontade, a indulgência de pedir a Deus que os dirija com muito carinho, com muito amor e os receba bem em uma de suas moradas adequada às suas necessidades, às suas dificuldades, aos seus méritos, não é? E a nós, que nos abençoe, que nos dirija, que nos proteja nesse momento de dificuldade, nos renovando as forças, a fé, com o seu amor, com a sua luz, para que continuemos a andar no caminho da verdade da vida. Não esqueçam de que logo, logo estaremos todos juntos, fraternalmente trabalhando em nome do Mestre Jesus, no Grupo Espírita Francisco Xavier. Saúde e fé a todos, um grande abraço